Salve! Hoje vamos falar um pouco sobre os vícios, como uma pessoa, por que nós somos viciados. E a gente sempre pensa em vício como bebida, cigarro, sexo, drogas, mas o vício é tudo aquilo que você não consegue deixar de fazer. Pode ser uma novela, pode ser uma comida que você não consegue, um doce. Tudo isso é vício. Inclusive, as suas atitudes também são viciantes. Por exemplo, aquela pessoa que sempre provoca outra pessoa para ver ela brava, ou aquela pessoa que tem vício em fazer piadinha de tudo porque quer sempre amenizar as coisas. Tudo isso é vício. E a explicação científica é, eu acho que é uma das. Poderia ficar por aí, já seria um grande aprendizado para todo ser humano, é a consciência de que o vício não é no ato, o vício não está no cigarro, o vício não está na bebida, o vício não está na raiva, o vício não está na pessoa que gosta de fazer essas piadinhas, o vício não está na novela em si. O vício é biológico, ou seja, o seu corpo cria hormônios, cria vários tipos de hormônios no seu corpo quando você tem aquele gatilho. Então, por exemplo, a nicotina no corpo, ela vai liberar certos tipos de hormônios. Então, a pessoa não é viciada em si na nicotina, ela é viciada nesses hormônios que a nicotina ajuda a liberar. A pessoa ela não é viciada no álcool, ela é viciada nos hormônios que quando você ingere álcool, o seu corpo libera. A pessoa não é viciada em fazer transformar tudo em piada, ela é viciada nos hormônios que o corpo libera quando ela transforma tudo em piadinha, tudo deixa mais leve. A pessoa não é viciada na novela, ela é viciada nos hormônios que a sensação que quando uma pessoa, por exemplo, fica com raiva na novela porque alguém fez alguma coisa errada ou num filme, aquela sensação que a pessoa tem libera hormônios e esses hormônios é que são os vícios. Ninguém é viciado em si no produto final. Ninguém é viciado na novela, no cigarro ou no álcool. Ela é viciada nos hormônios que essas coisas externas proporcionam internamente. Então, essa visão faz você entender por que tem, por exemplo, casais que vivem em briga o tempo todo. Você fala, nossa, eles não se acertam e também não largam. É porque eles não gostam daquela briga, mas aqueles hormônios que o corpo libera quando tem aquela briga, quando tem aquela discussão, quando tem tapa, porrada, briga, xingamento, aqueles hormônios a pessoa é viciada. Então, mesmo inconscientemente, ela volta a procurar aquela sensação hormonal que o corpo libera o corpo sabe que é através de briga, então ele resolve brigar de novo. O corpo sabe que é através do álcool ele resolve beber de novo. E ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, o corpo vai sempre procurar o caminho mais fácil para liberar aqueles hormônios que ele é viciado. Essa seria a explicação científica pura, aquilo que dá para ser provado. O que a ciência não sabe é que existe a influência externa de seres invisíveis, que a gente chama de astral terra e astral inferior, que se alimentam pelo cheiro ou pela essência do que o nosso corpo libera. Então, essa influência no pensamento vem para você fazer tal coisa, por exemplo, acenda um cigarro, vem de fora. Porque quando você acende esse cigarro, seu corpo gera esses hormônios liberam através dos poros essas essências e esses seres se alimentam dessas essências. A ciência não consegue explicar isso, então ela vai ficar só na parte até onde eu expliquei, que é a parte hormonal. Você gera hormônios, por exemplo, as pessoas que são viciadas em exercício físico, tem lá, libera endorfina, libera adrenalina, libera essas coisas. Pessoas que são viciadas em esportes radicais, ou coisas que você corre o risco de vida, porque você libera muita adrenalina e a pessoa é viciada em adrenalina. Ela não é viciada em si no ato. Às vezes ela pula de paraquedas e fala, ela é viciada em pular de paraquedas. Não, é que pulando de paraquedas, ela libera muita adrenalina e como ela é viciada em adrenalina,
ela continua pulando de paraquedas e arriscando a vida para poder liberar a adrenalina. Outras pessoas são com drogas, né? A droga eu acho que é o que mais a gente percebe que a pessoa não quer, mas continua fazendo, né? A gente não consegue ver isso numa pessoa que pula de paraquedas. A gente não consegue ver isso numa pessoa que assiste novela. A gente não consegue ver isso num casal que briga. A gente consegue ver isso na parte das drogas, do cigarro, da bebida, do sexo. Aí você consegue perceber mais que é um vício. Às vezes a pessoa não quer, mas continua. Agora, de uma pessoa que pula de paraquedas, não é que ela não quer. Ela quer continuar pulando. Parece que não é algo ruim. E também não é de todo ruim, né? Mas é uma coisa que você fica arriscando sua vida. Uma hora o paraquedas pode não abrir, uma hora você pode ter um mal súbito no ar e você pode morrer. Então tudo que você põe a sua vida em risco, você tem uma chance maior de ter maus resultados. Como tem uma frase do livro que eu gosto muito, é nenhum abuso, nunca vir abuso trazer bons resultados. Então tudo isso não deixa de ser um abuso. Só que a ciência não consegue explicar essa parte antes do vício físico sobre os hormônios que o corpo gera, que são esses habitantes do vácuo, que são o astral inferior, e os habitantes do astral térreo, que são seres de energia, de puro magnetismo, que se alimentam desses fluidos que o nosso corpo exala quando a gente libera adrenalina, quando a gente libera endorfina ou cortisol. Tem gente que é viciada em cortisol. Provavelmente uma pessoa que gosta muito de assistir o Datena, que eu estou dando um exemplo, que seria os programas policiais, ela é viciada em cortisol, porque toda vez que você vê aqueles momentos ruins, aquela gente que matou não sei quem, correu atrás de não sei quem, roubou, você fica sempre indignado, e a indignação libera cortisol. Indignado ou com medo, nossa, não posso mais sair para a rua, estão roubando o celular, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Só que você não consegue parar, não desliga a televisão. Se você não desliga a televisão, é porque você quer, o seu corpo, inconscientemente, quer receber mais cargas de cortisol. E como todo vício, começa com 10 minutinhos, depois passa a assistir tudo, começa a procurar série investigativa, começa a buscar cada vez mais coisas que liberem cada vez mais cortisol. Assim como uma pessoa que consome cocaína ou que consome maconha libera os seus hormônios específicos. E ela, no primeira vez, fuma um cigarrinho de maconha, numa primeira vez cheira uma carreira de cocaína e daqui a pouco tá cheirando um pino, dois pinos, três pinos, fumando muito mais maconha. Assim como são os viciados em remédios. Porque o remédio, por ser liberado e por ter o nome de remédio, mas as drogarias estão aí para isso. É uma droga que também vai fazer o seu corpo liberar certos tipos de hormônio, vai fazer você ficar viciado. A pessoa primeiro toma meio comprimido para dormir, depois toma um comprimido inteiro, depois toma dois. Nada mais é do que ela quer que libere aqueles hormônios que a deixam feliz. Só que aí é o meio do caminho onde a ciência explica. Esses seres espirituais estão aqui para eles precisam do seu alimento e usam essas pessoas para poder se alimentar. Então ele influencia na cabeça da pessoa aquela vontade de fumar um cigarro, de tomar uma bebida, de fazer sexo, de assistir um programa policial que tem muita notícia ruim, para ele se alimentar daquilo que a pessoa exala. E qual a função deles nisso tudo? A função deles é causar, sobreviver aqui, claro, é o alimento deles, mas a principal função deles é que o ser humano sofra. Porque com o ser humano sofrendo, ele se desencanta do mundo material e aí vai encontrar, na sua meta final, um livro Universo em Desencanto. Essa é a função dos seres do vácuo e do astral térreo. Causar sofrimento para que no fim dessa trajetória, até você cansar de sofrer, depois de toda aquela trajetória que você passa, você começa a buscar algo fora daqui. Então tudo tem um objetivo nesse mundo. Tem o vício. E todo vício é feito para isso, para que você uma hora entenda que não vai ter fim. Você vai fumar quantas carteiras de cigarro for e vai continuar querendo mais. Você vai beber quantas cervejas forem e vai continuar bebendo mais. Você vai assistir quantas novelas forem e vai continuar querendo mais. Tomar quantos remédios forem e continuar tomando mais. Porque aqui é um mundo que não tem fim, é uma roda, ele vai ficar girando, a hora que você pensa que está indo para frente, você já voltou. Esse é o grande problema dos vícios. Quando você conhece os vícios
Sem a parte sem o ensinamento da cultura racional, só a parte científica, já é um grande passo, que a maioria das pessoas nem sabe disso. Ela fala, lógico que não. Eu não sou viciado no cortisol. Eu assisto o Datena para ficar bem informado. Essa é a desculpa que a pessoa encontra para continuar alimentando o seu cortisol, se alimentando de cortisol. A pessoa fala, lógico que não, eu tomo uma cervejinha para relaxar. Essa é a desculpa, não é que eu sou viciado, não é isso, é só para relaxar. Ela é viciada em relaxar, então. Então todo vício, a pessoa conhecendo a parte hormonal, ela já vai entender, bom, olha aqui o meu corpo pedindo mais uma vez esse tipo de coisa que não é saudável para mim. Olha aqui meu corpo pedindo mais uma vez esse tipo de coisa que não é saudável para mim. Então, você já vai entender muito só usando a parte científica. Mas se você entende o contexto geral, que são os habitantes do vácuo e do astral térreo, que querem que você se alimentar dos seus fluidos e ao mesmo tempo te causar cada vez mais sofrimento para que você desencante desse mundo elétrico e magnético e procure em conhecer o seu mundo racional, aí você está com a faca e o queijo na mão, aí você sabe realmente a causa de tudo isso. Sabendo a parte científica, já é melhor do que não saber nada, mas sabendo a parte do mundo racional, explica o mundo eletromagnético, é melhor ainda. Então é assim que as pessoas são viciadas e não tem jeito. Você que está me assistindo é viciado. Você pode falar, eu não tenho vício nenhum. Ou você tem na comida, ou você tem na fofoca, ou você tem no cuidar da vida dos outros. Tudo isso é hormonal. Tudo e qualquer coisa que você faz é pelos vícios hormonais que você acaba executando aquelas coisas. Você fala, não, mas eu não tenho vício de nada, eu não faço nada. Eu falo, então você não está aqui nesse mundo material. Porque tudo que você faz aqui é para liberar hormônios e ficar se realimentando e alimentando esses seres que estão sempre à nossa volta, se alimentando para a sobrevivência deles e para causar o nosso sofrimento, para que a gente desencante do mundo material. Salve!